Olá, pessoal! Meu nome é Cheryl e trabalho na casa da Billie Eilish. Sei que é difícil acreditar, mas é verdade. Eu vou dizer que trabalhar para uma estrela nem sempre é fácil. É uma grande responsabilidade. Infelizmente, não percebi isso logo, o que me meteu em muitos problemas. Tudo começou quando meu pai deixou minha família. Recentemente, ele e minha mãe começaram a brigar o tempo todo e se divorciaram. Eles eram quase inimigos no final. Meu pai é uma pessoa temperamental e vingativa, então decidiu não nos ajudar financeiramente. Ele queria que minha mãe entendesse o que ela perdeu. Por isso, minha mãe e eu lutamos. Ela conseguiu um segundo emprego porque o primeiro não pagou bem, e eu comecei a procurar um de meio período. Meu pai ganhava a maior parte do dinheiro, então ele era o ganha-pão da casa, mas ele foi embora agora. Eu vi uma vaga interessante num site. Uma rica casa de campo precisava de uma faxineira. Sabia que a chance era pequena, mas me inscrevi e fui convidada para a entrevista. E eu tive a maior surpresa de todas. A entrevista foi conduzida por Billie Eilish e seu assistente. Desde o primeiro momento, eu queria o autógrafo dela e tirar uma selfie, e depois abraçá-la forte e nunca mais trocar a roupa que eu estava usando. Mas eu rapidamente me recompus. E então eles me fizeram um monte de perguntas. Me perguntaram sobre a minha experiência de trabalho. Eu não tinha nenhuma, mas sempre fui organizada e adorava limpar nossa casa grande eu mesma. Mamãe uma vez quis contratar alguém, mas eu disse que não valia a pena. Afinal, adoro limpar a poeira e lavar o chão até que brilhe. Eu podia ter mentido, mas eu não menti porque era a Billie. Eles anotaram meu número e prometeram ligar. Pra ser honesta, eu não esperava ser escolhida. Claro que precisavam de uma experiente faxineira e não uma adolescente. Eu preferia um autógrafo. Agora ia ficar sem nada. Eu sou uma idiota. Mas à noite me ligaram e disseram que eu fui aceita. Minhas mãos tremiam tanto que joguei meu celular numa xícara de chá. Mas eu nem me importei. Meu Deus, eu ia trabalhar para Billie Eilish. Eu não podia acreditar. Eu estava tão feliz, eu a adoro tanto. Com esse trabalho, eu tinha a chance de ficar mais perto dela, conhecê-la melhor e talvez ser amiga dela. Claro, isso era o meu sonho, mas a realidade acabou sendo dura. A minha agenda estava tão ocupada que eu não tinha um único minuto livre. Por causa da carga de trabalho, eu não via nem a Billie. Tudo que eu fazia era correr por todos os quartos limpando. A própria cantora não estava em casa com muita frequência, porque ela tinha shows, entrevistas e outras coisas importantes para fazer. Mas isso não me chateou, ou me incomodou tanto quanto os outros funcionários. Quando Billie estava por perto, eles eram exemplares e faziam o que deviam. Mas quando ela saía, eles brincavam, pegavam as coisas dela e alguns nem vinham trabalhar. Até os guardas eram irresponsáveis, só porque a casa estava vazia e eles se sentiam no comando. Eu não entendia como isso era possível porque eles recebiam muita grana. Ao contrário deles, eu continuei trabalhando e os outros não gostaram. Eu não queria ser como todo mundo e no final eu me tornei uma ovelha negra. Eles pensaram que eu queria me exibir e puxar o saco da Billie para que eu fosse notada e recebesse mais dinheiro. Claro que não era isso, mas era impossível explicar para eles. Então, o trabalho que eu tanto gostei se transformou num trabalho muito ruim. Enquanto Billie estava fora, jogavam todo tipo de coisa suja para mim. Derrubavam baldes de água suja com sabão, manchavam o chão e escondiam minhas coisas pela casa. Eu aturava tudo e não disse nada, mas eu não sabia que isso era só o começo. Um dia, um mordomo chamado Wilbur me disse para limpar o andar mais baixo. Ele sempre passava as tarefas da Billie para mim. Eu desci as escadas sem pensar, carregando um balde, e acabei num estúdio onde Billie estava gravando uma música. Você tinha que ter visto as expressões irritadas. Acontece que ninguém pode vir aqui por qualquer motivo, especialmente na gravação. Ninguém tinha quebrado essa regra até agora. Eles gritaram comigo, e eu estava tão perturbada
que eu nem pude me defender. Eles me deram um aviso e ameaçaram me demitir se eu fosse lá de novo. Eu corri chorando. Eu fui incriminada. Eu quase perdi o meu emprego por causa deles. Eu percebi que estavam prontos para fazer qualquer coisa para que eu desistisse. Eu fiquei com medo. Eles poderiam esconder algo caro e colocar na minha mochila, e então apontar o dedo para mim e me acusar de roubo. E num caso como esse, não haveria nenhuma maneira de eu me defender, e eu acabaria com sérios problemas. Naquele momento, eu pensei que talvez fosse melhor eu ir embora. No entanto, algo me fez ficar. Um dia fiquei na casa da Billy por muito tempo, porque tinha tido uma festa. Eu tinha muita limpeza para fazer depois que terminou. Quando os convidados saíram, os funcionários começaram a relaxar sem motivo. E quando eu tirei o lixo, eu vi um movimento no escuro. No começo achei que tinha imaginado, mas não. Consegui distinguir duas silhuetas que tentavam chegar à porta dos fundos. Eu imediatamente reportei aos guardas, mas eles disseram para eu ficar longe e cuidar dos meus negócios. Então decidi chamar a polícia, mas naquele momento tudo estava contra mim. As luzes da casa se apagaram e meu telefone estava muito longe. Encontrá-lo no escuro era perda de tempo. Os ladrões provavelmente estavam subindo pela casa. Seria ainda pior se quisessem sequestrar a Billy. Então decidi agir. Eu encontrei uma pá velha no quintal e comecei a procurar pelos suspeitos. Eu andei calmamente e olhei em volta. Vendo que a porta dos fundos estava aberta, percebi que eu tinha que agir rapidamente. Acelerei e ouvi um som alto e afiado que quase me fez gritar. Imediatamente caí no chão, cobrindo a cabeça. Foi um tiro? Depois disso, alguém gritou. Eu corri até o quarto da Billy. Eu vi uma luz de uma lanterna. Imediatamente entrei e bati nos intrusos. Foi nessa hora que Billy me olhou em choque e depois me perguntou o que eu estava fazendo. Eu tô te salvando, respondi a pergunta tola. Billy franziu a testa e depois fez algo que eu não esperava. Começou a verificar o pulso do criminoso e tentar reanimá-lo. Ela imediatamente chamou uma ambulância e me disse para sair e esperar na sala de estar. Eu não entendi, mas eu segui as instruções. Depois que os médicos saíram, Billy veio e se desculpou por seu temperamento quente. Ela estava muito assustada por seus amigos, que estavam só fazendo uma brincadeira com ela. Eles brincavam muito. Você tentou me salvar e eu agradeço, mas da próxima vez, deixe esse trabalho para os guardas. Então eu tive que dizer a ela que os guardas não se importaram com alguém andando no quintal. Eu não ia deixar Billy me repreender e deixar os guardas fora disso. Ela prometeu falar com eles e depois me deixar ir para casa. No dia seguinte, eu não queria ir trabalhar, depois de tudo que aconteceu. Mas eu tive uma surpresa. Billy demitiu os guardas e contratou novos. E ela me deu um bônus enorme. E me deu 2 ingressos para o show dela, na área VIP. Eu fiquei tão feliz que eu a abracei. No entanto, eu não estava feliz por muito tempo. Por causa do bônus e da atitude especial da Billy comigo, os outros funcionários ficaram mais irritados comigo. Eles raramente recebiam bônus e estavam chateados que essa nova garota foi capaz de superá-los. E assim, a perseguição continuou. E na verdade piorou. A gota d'água foi quando alguém colocou algo escorregadio para mim. Eu caí da escada, tive muitos hematomas e quebrei o meu braço. Eu percebi que não podia mais tolerar esse comportamento e desisti. Trabalhar para Billie Eilish é legal, mas não tanto assim. Billie ficou chateada quando saí, e eu também. Mas eu prefiro viver em paz do que suportar o bullying todos os dias. E você, aguentaria o bullying no meu lugar? Ou desistiria? Me conta nos comentários, dê o seu like e compartilhe esse vídeo.